Estamos de volta com o nosso CJC+. E o nosso convidado, eu já falei que ele é muito especial, porque ele faz coisas especiais e ele vai fazer um favor hoje pra mim aqui no CJC+. É isso mesmo. E o nome dele é Gerard Pereira. Olha que chique. Gerard Pereira, ele que é palestrante, é um mágico palestrante. Então, meu querido, seja bem-vindo aqui ao CJC+. Obrigado, Carla. Obrigado, Joe. Prazer enorme estar aqui com vocês. Primeira coisa que a gente quer saber, né? Isso aí. O que um mágico palestrante faz? Fala aqui pra gente. Um mágico palestrante faz mágica enquanto fala com seu público e usa a mágica para alavancar a mensagem, para fazer com que a mensagem envolva as pessoas de uma forma mais intensa e lúdica também. Ah, então seriam palestras como assim, motivacionais? Seriam qual, mais ou menos, a linha de raciocínio da A palestra? linha, né? Toda palestra é motivacional. Toda palestra tem como propósito motivar as pessoas para agir. Motivação, dar motivos para ação. Eu falo sobre atendimento ao cliente. É uma área que anda um pouco ruim, especialmente no Rio de Janeiro, né? Restaurantes, salões de beleza. É claro que tem exceções, mas o atendimento tem muito que melhorar. Tem muito que melhorar. E você utiliza muito, com certeza, você interage muito com o público. Você é daqueles mágicos palestrantes que falam, não, vem aqui que eu vou cortar você no meio. Aí você usa esse tipo de... Faço algumas coisas parecidas com isso, não exatamente cortar no meio. Tem como né? fazer isso com ela hoje? Tem, cortar no meio? É. Mas por quê? Sei lá, seria não vejo legal. motivo para isso. Não, mas a galera de casa ia gostar. Não ia, não. A Carla é única, se eu cortar você no meio, ela vai se transformar em duas metades, né? Imagina, Deixa você duas inteira. Carlas. Ah, não, Duas verdade, Carlas é aqui verdade, é dentro. Você ia verdade. aguentar? Esquece que eu falei. Já Você pensou? iria aguentar? Não, uma já é difícil, não é? Ia dar Complicado. certo, né? E o pessoal, eles têm muita curiosidade, né? Quando a gente fala assim, mágica e tal, todo mundo fala, gente, mas como eles fazem uns truques aí que a gente não consegue ver, não consegue perceber o que está acontecendo ali. Eles ficam com essa curiosidade. Poxa, Gerard, fala pra mim, como você fez isso? Conta aqui o segredo pra gente. Todo mundo tem curiosidade Todo mundo. por aquilo que é desconhecido, né? Sim. O desconhecido desperta a curiosidade. O impossível, quando você se depara com alguma coisa impossível, aquilo te faz pensar, nossa, como é que isso aconteceu? Como pode isso acontecer, né? Então, eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, falando sobre trabalho em equipe. Né? As empresas têm equipes, né? As lojas que atendem o público, tem grupos de pessoas que fazem esse trabalho de atender o público, eles trabalham em equipe. Aí eu pergunto para você, você tem um funcionário maravilhoso que desempenha muito bem o seu trabalho, que a gente pode chamar o Joe, É de isso. um talento individual. Você é Obrigado. talentosíssimo. Sabia que você ia... Então esse Fez a toquinho de produção madeira está do representando o talento, O talento. seu talento. O talento, Talento como grande. indivíduo. Até que é grande, né? Carla, esse outro toquinho de madeira está representando o seu talento Meu como talento. indivíduo. Show. Aí eu pergunto para vocês, o talento individual ganha o jogo? Ou será que é o talento da equipe? Equipe. Talvez seja o talento da equipe, né? Verdade. Porque quando uma equipe talentosa reúne indivíduos talentosos, o resultado é enorme. Não é aquele toquinho de madeira, mas é um toco gente. gigante. E é isso que a gente busca alcançar Gente! com as equipes do varejo, enfim, para que possam proporcionar um atendimento marcante, para que possam encantar o cliente. Esse é o grande desafio, encantar o cliente, Eu tô encantada. superar as expectativas do cliente. Realmente. Gente, como ele fez isso? Essa sacola pequenininha. Fala tu, Brother Joe. Olha, rapaz, esse negócio tá sem fundo esse saco aqui, né? Só pode. Não, e a gente Tem tá como- olhando aqui de perto, não tem... Sai nota de 100 daí também? O pessoal pede Seria uma dinheiro, boa, rapaz. assim. Claro que pede dinheiro. E a minha É o que resposta para as pessoas que falam, Não sou seu faz Vá trabalhar. aparecer dinheiro. Pra Aí, ó. trabalhar. Atenda bem o seu cliente. Tenha consciência de que quem paga o seu salário é o seu cliente. Quem paga as suas férias, o colégio do seu filho, a comida do seu filho, é o cliente. O seu chefe, o seu gerente, ele repassa o dinheiro do cliente para você. Então, isso é mais do que motivo para você sorrir quando o cliente chega. Porque o que acontece? Não adianta chegar para o pessoal e falar assim, olha, quando o cliente chegar, você vai ter que sorrir, Carla. Joe, quando o cliente chegar, você vai ter que dar bom dia, boa tarde, boa noite para ele. Bem.
Aí o que você vai fazer nos primeiros dias? Você vai dar um sorriso bonitinho, vai dar um bom dia, boa tarde, até com uma certa boa vontade. Mas depois de um tempo aquilo vira automático, mecânico. Então quando você se lembra, quando você realmente entende e compreende que o cliente é que paga o seu salário, isso é um motivo forte o suficiente para quando ele chegar e falar, nossa, que bom, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. As pessoas têm muito olhar de funcionário. Sim. É verdade. O funcionário é aquele que recebe dinheiro para cumprir o que a sua função determina. Eu sou pago para isso, vou cumprir com a minha função, acabou. E quando cumpre bem também. E quando cumpre bem, eu sou funcionário, aquele que está ligado à função. Pô, vamos fazer isso assim, assado? Não, eu não sou pago para isso. Eu sou cozinheiro, eu não tenho que fazer serviço de auxiliar de cozinha, eu sou garçom, não tenho que fazer aquilo outro. Eu sou atendente, vendedor, eu não tenho que fazer isso. Porque você é um funcionário e vai morrer funcionário se continuar a vida toda pensando assim. É verdade. E tem aquele que trabalha na empresa, ele é missionário, ele tem um sentido de missão. Ele vê o trabalho dele como uma missão de vida, então ele não tem restrições, ele quer fazer o seu melhor, ele entende, ele tem um olhar de dono, entende que aquela participação que ele tem dentro da empresa, especialmente quando é um vendedor que recebe comissão como um garçom, por exemplo, ele está empreendendo dentro da empresa, ele tem um olhar de dono. E são essas pessoas que se tornam donos de empresa. Muitos dos donos de restaurantes, por exemplo, foram garçons bem-sucedidos. Então, a diferença entre sorrir de verdade e sorrir de mentira pode ser comparada a esse quadro, com um ponto de um lado, 2 pontos do outro, 3 e 4. As pessoas ficam impressionadas no primeiro momento, mas se eu repetir 1, 2, 3, 4, você vai ver que isso é tão falso quanto um sorriso que não veio do coração, quanto um sorriso que não é sincero o suficiente. Jesus. Isso aqui não tem 1, tem 2. Eu boto a mão aqui, parece 1. Coloco a mão aqui, parece 3. Né? É o que os funcionários fazem, tentam enganar o cliente. Né? Olha a diferença entre encantamento e enganamento. É uma letrinha, né? Encantamento, enganamento. Muda o C pelo G e é totalmente diferente. Aqui é o 2 e o 4 e sem enganar. Então, se eu tenho um sorriso, se eu entendo que o cliente paga o meu salário, ele poderia ter ido a tantos lugares, mas ele me deu a honra, o prazer, o privilégio de ir para aquele local onde eu trabalho com tantas opções, eu vou recebê-lo bem, eu vou dar um sorriso sincero, vou dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite do fundo do meu coração e vou fazer para ele o meu melhor. E ele vai ter o meu sorriso verdadeiro, o meu bom dia, o meu boa tarde verdadeiro e não aquele de mentirinha. Olha, 1, 2, 3 e 4. E eu vou procurar superar as expectativas desse cliente. Eu vou dar a ele mais do que ele esperava buscar, mais do que ele esperava ter, Joe e Carla, quando ele veio ao meu estabelecimento, ao meu restaurante, ao meu salão de beleza. Eu vou surpreendê-lo o máximo que eu puder. Incrível. Esse é o atendimento ao cliente. Incrível. Tonto. O brother Diogo tá sem palavras, a pessoa tá sem palavras. Legal. O que foi, brother Diogo? Obrigado, brother Joe. E assim a gente vai ensinando as pessoas a darem o seu melhor nos seus trabalhos, né? Exercendo as suas funções, a sua missão. Como você teve a ideia de entrar para essa profissão, que é uma profissão diferente, né? Totalmente diferente. Eu sou mágico, desde que me entendo por gente, eu adoro mágica, adoro lidar com o encantamento, com o surpreendente, surpreender as pessoas. E acabei exercendo a função de mágica, a profissão de mágica, né? E a certa altura da minha vida surgiu o convite para fazer um espetáculo numa empresa e nesse espetáculo, uma grande empresa da indústria farmacêutica, eu deveria incluir alguns conteúdos, algumas informações que diziam respeito ao evento. A empresa ia mudar de endereço e as pessoas estavam achando que eu perdi o emprego. Isso há 20 anos atrás. Então você vai falar sobre mudança. Faz uma mágica que o velho se torna novo, o rasgado se torna inteiro, que é preciso mudar. E aí começou a minha carreira de palestrante mágico, né, nessa ocasião, falando sobre gestão da mudança. Olha, e é legal também quando uma empresa está começando, né? Você ir para falar com os funcionários, porque é assim, tudo no começo é muito legal, né? A gente está abrindo a empresa, os funcionários estão motivados, mas a rotina do dia a dia vai desmotivando, não é? Vai. Quando você dá para você assim, caramba, nossa, mais um dia, tá bom, estou indo. Mesmo que você ame fazer aquilo que você faz, mas chega uma hora que você fala, tô cansada, tá? Então seria legal, né? Você, nas suas palestras, assim, com certeza você deve ensinar mais ou menos isso para os funcionários, né?
É preciso de motivação constante. Motivação, a pessoa tem que aprender a se automotivar, a motivar a si mesma. Muda tudo. Quando você tem prazer naquilo que você faz, quando você tem motivos para fazer aquilo que você faz, o seu desempenho é outro. Isso serve para estudar. Por exemplo, você tem que estudar, chegou em casa, e aí tem que ler um livro, enfim. Você tenho que ler esse livro. O tenho que ler esse livro vai te obrigar a ler o livro. Agora, eu quero ler esse livro, eu decido que vou ler esse livro. A forma como você fala com você mesmo muda tudo. Muda tudo. Então é importante você se automotivar. E é importante também que tenha alguém visitando permanentemente a empresa, semanalmente, quinzenalmente, ou no mínimo uma vez por mês, para dar essas injeções de ânimo, para dar esses feedbacks, para devolver para as pessoas, olha, você está precisando de mais isso, mais aquilo. Enfim, para manter a equipe motivada, isso faz toda a diferença. E o legal também você não só encanta as crianças, os adultos também, eles ficam encantados com a mágica. A gente está aqui, né, quando ele começou a fazer tal, inesperadamente, a gente ficou assim, olhando. Uau, que legal. Eu já imaginei que ele ia fazer isso. O Joe já sabia de tudo. Você já tinha combinado com ele, né? Então isso é bacana também, que você prende a atenção dos adultos, não é? É. Adulto gosta de mágica. Não é tão... Até os velhinhos, né, Brother Joe? Eu não sei o que você apontou pra mim, porque velhinho... Até os velhinhos. Se apontasse pro nosso cinegrafista ali, o bigode, Wilson. aí sim eu ia entender, não? Qual outra magia que você faz, assim, uma das suas mágica que você faz nas suas palestras que mais chama a atenção, assim? Sim. Por exemplo, tem uma mágica fantástica. Eu tenho desempenhado treinamento de atendimento em salões de beleza. Um salão de beleza, Carla... Tem muita mágica, né? Tem muita mágica. As pessoas transformam pessoas. A pessoa entra mais ou menos e sai deslumbrante, né? Então, os profissionais de salões de beleza, eles sentem artistas. Um cabeleireiro é como um escultor. Ele pega o cabelo, vai cortando e faz uma escultura fantástica. O colorista, a colorista, é como se fosse um artista plástico, né, que tinge o cabelo de uma maneira maravilhosa e parece uma obra de arte no final das contas. Isso vale para manicure, enfim, para todos aqueles profissionais que estão ali no salão de beleza. E tem aí um ponto muito importante, porque num salão de beleza você quer vender serviços. A pessoa vai cortar cabelo e você tenta oferecer uma coloração, uma unha, um esmalte, ou a sobrancelha, ou o que for. E os artistas têm um certo preconceito com a questão da venda. Poxa, meu negócio é fazer a minha arte, não é vender nada. Então, eu costumo desatar esse nó. Porque quando a gente vai num salão de beleza, a gente tem o profissional como um confidente, é quase que um psicólogo, você conta a sua vida e tal. E aquilo ali é uma coisa fantástica nas mãos dele, como se ele desempenhar o papel e a missão de vendedor. Porque você fala da sua vida, então, opa, eu conheço muito bem a Carla o suficiente para saber que eu acho que ela vai gostar desse novo serviço que o nosso salão tem. E ela me disse que semana que vem é o aniversário de um parente dela, então por que não sugerir para ela fazer a sobrancelha? Enfim, eles têm o prato, a faca e o queijo na mão, né? Então tem que desatar esse nó. Como desatar esse nó? Como fazer que um artista exerça também a sua missão de vendedor sem preconceito? Esse treinamento voltado para a salão de beleza se chama a arte do atendimento, já de propósito, para dizer que atendimento e vendas é arte. Então esse nó é desfeito da seguinte maneira: venda e arte não são coisas... Pode abrir um pouquinho, afastar. Não são coisas distintas, como parecem ser num primeiro momento, Brother Joe e Carla. Meu Deus. A arte de cortar cabelo e a arte de vender, elas falam uma língua muito próxima. Eu posso dizer que essas duas coisas, vender e desempenhar o seu papel, a sua missão de artista, podem estar unidas. Não. Vou levantar. Pera Não é aí, possível, pera aí. gente. A gente tá aqui do lado. Acho que eu compro uma dessa. Meu Deus do céu. Então é assim que a gente faz, assim que a gente encanta as pessoas ficam com mais vontade de trabalhar, aprendem ferramentas importantes de vendas e de atendimento ao cliente dentro desse contexto, desse mundo mágico. A gente tem ainda quantos minutos, Carla?
30 segundos. A gente já vai para o intervalo. Ô, Gerard, a gente vai para o próximo bloco e a gente queria saber por que você trouxe essa mesinha. No próximo bloco você vai mostrar para a gente, né? Posso mostrar no próximo bloco? Porque ele vai pode cortar você aqui. Fechadinho. Não. Galera de casa, tá muito legal esse bate-papo, muito interessante. Eu tô aqui um pouco surpreso. Eu sou... E na volta do intervalo tem mais Gerard para você aqui no CJC+. Sai daí não, a gente volta já.